vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Vamos começar esse pós-jogo para falar dessa derrota do Atlético por 3-1 para o Flamengo. Já tem sido aí uma sina. Eu vim aqui fazer pós-jogo de derrota do Atlético, porque é o que a gente pode esperar dessa diretoria medíocre, é o que a gente pode esperar desse elenco desequilibrado. Tudo culpa aí, principalmente do presidente do Atlético, que está à frente da instituição, seu Sérgio Sete Câmara, que fez muitas apostas nesses seus mandatos aí, já é o segundo ano do seu mandato, caminhando aí para ser um dos piores presidentes da nossa história, pequenando o Atlético, né? Fazendo apostas bizonhas, não contratando como deveria, gastando pouco que tem com jogadores bizonhos, pífios, né? Que sequer tem condições de brigar por titularidade. Ficou claro aí, mais uma vez, no jogo de hoje, né? O Flamengo a gente sabe que ia jogar para defender mesmo, né? Muita gente falando, o Atlético foi lá para defender. É claro, o Grêmio fez isso. Vários times fizeram isso. Então não é porque o Atlético foi lá para defender que o Atlético também tá se apequenando, não, gente. Vamos botar a mão na consciência, porque o Grêmio na final da Libertadores jogou da mesma forma que o Atlético jogou, por uma bola, tentando um contra-ataque. Né? E se a gente não conseguiu mais contra-ataque, é por causa do elenco desqualificado, né? É porque não dá peças a um treinador, já que pedem tanta continuidade. A continuidade ela é importante, mas quando se dá peças para o treinador, você vai querer que o Rodrigo Santana dê continuidade para ele, sendo que ele olha para o elenco e tem que colocar o Patrick? Você vai criticar o Rodrigo Santana, sendo que ele olha para o elenco e vê no banco Giovânio, Maicon Bolt? E hoje ele teve a luz de colocar os garotos que vêm se destacando na base, como foi o caso do Marquinhos, né? Que se ele já tivesse colocado o Marquinhos em vários outros jogos que a gente pede, hoje ele poderia ter entrado melhor do que ele entrou. O Marquinhos não entrou mal, o Marquinhos sentiu um pouco o jogo, isso é comum. Mas e se já tivesse colocado o Marquinhos a vários outros jogos? Ele ia entrar bem melhor. Pode ser que naquela bola que ele chutou prensado com o chão ali, que ele mascou, ele poderia ter feito o gol. Poderia ter ido ainda melhor do que entrou. Entrou procurando o jogo, entrou partindo pra cima, entrou driblando. Né? Uma esperança pro Atlético aí. Mas o Atlético demora demais a lançar garotos da base. E o Rodrigo Santana tem a sua parcela de culpa nisso. Mas não é o principal culpado. O principal culpado é a diretoria, é o presidente. E o Atlético apostou novamente na opção com 3 zagueiros, mas me coloca 3 zagueiros e o Ricardo Oliveira no lance do escanteio fica olhando. Não sei o que ele estava olhando lá no Maracanã. O Iago Maidana demorou a subir com o Ilharão. Aí fica complicado quando o treinador traça uma estratégia e os jogadores dentro de campo ficam dormindo. O Atlético dormiu no primeiro gol do Ilharão e dormiu no terceiro gol do Renier. Vocês viram a lambança que foi o terceiro gol do Flamengo. Aí não adianta, nenhum time consegue. Porque os jogadores que estão dentro de campo falham. E falham onde não deveriam falhar. Isso que aconteceu no jogo contra o Flamengo. Um time remendado aí devido a tantos desfalques, que na verdade não são uns desfalques que fazem aquela diferença toda, porque o elenco é muito mediano para baixo. Mas se o elenco já é mediano, quando se tem desfalques, a coisa piora ainda mais. O que a gente pode destacar de bom nesse jogo aí, que poderia ter sido mais se não fosse o Wilson, foi o jogo do Natan, que foi muito bem mais uma vez, consegue se destacar nesse meio campo que tem um Elias sonolento, brincando com a cara do torcedor. Ele consegue ainda se destacar em meio a um jogador como o Vinícius, que é um jogador que pode até tentar alguma coisa, mas a qualidade é bem inferior, um jogador para compor o elenco, né? E como a gente não tem elenco, hoje ele tem que ser titular, não é verdade? E o Casares hoje tentou, correu, mas o Casares ele tem que ter um time jogando bem para ele se destacar. O Casares não vai conseguir se destacar em um amontoado de jogadores que é esse time. E o Casares a gente sabe que ele é um jogador que a gente não pode contar, mas nesse jogo eu não vi ele se escondendo. Pelo menos ele tentou alguma coisa, tentou puxar algum contra-ataque, tentou alguns lançamentos. E mais uma derrota aí, vamos virar a chave para o jogo contra o Grêmio, né? Não dá para ficar falando mais de derrota, não aguento mais falar de mais derrota nem pós-jogo, para que a gente possa tentar uma vitória e escapar desse perigo aí de ser rebaixado aí, que é muito real para o Atlético, né? Não é porque os outros times estão a 5, 6, 7 pontos do Atlético lá embaixo não, que daqui a pouco eles podem estar chegando, não é mesmo? Então gostaria que você deixasse um like, deixasse um comentário. Eu sei que é difícil deixar like em pós-jogo de derrota, mas me ajuda aí pra gente continuar cobrando esse time, continuar criticando essa diretoria, pra ver se ano que vem as coisas melhoram, que esse ano não dá mais. É fugir do rebaixamento,
é conseguir uma vaga na Sul-Americana, que já está de excelente tamanho pelas escolhas pífias da diretoria durante o ano.